Olá, pessoal. Meu nome é Vitor, eu sou professor da Unesp de Marília e, junto com o professor Pedro, da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, elaboramos uma análise estatística que faz uma estimativa de como que pode ser os casos de Covid-19 aqui no Brasil. Para nós entendermos melhor o que é isso, eu vou mostrar para vocês o que é uma curva epidemiológica de uma doença. O que acontece? Inicialmente, os casos notificados dessa doença, vamos pensar dengue, cólera, varíola, ocorre um crescimento exponencial. Por exemplo, no caso do Covid-19, no Brasil, no início, a cada 3 dias estava dobrando. E quando aproximadamente 50% a 70% da população é acometida por essa doença, começa a ter uma queda abrupta. E para não sobrecarregar o sistema de saúde, existem sistemas de prevenção. Nós vemos aqui o conhecido achatamento da curva. O que está acontecendo com o Brasil? Nós já estamos vendo aqui, ó, esse aqui é um número de casos acumulados até dia 12 de abril. Podemos ver que esse crescimento é exponencial de casos notificados e de óbitos notificados associados à infecção pelo SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19. Tendo em vista que existe uma subnotificação de casos de Covid-19, nós entendemos que essa curva aqui, mesmo sendo exponencial, ela não é uma curva que representa todos os casos no Brasil, porque ainda nem todos os testes estão sendo feitos, apenas as pessoas que se internam são testadas. Eu apresento aqui o gráfico de internações por insuficiência respiratória aguda, no Infogripe, que é do Fiocruz. Esses dados mostram que o número de pessoas internadas por insuficiência respiratória aguda, que é um sintoma grave do Covid-19, está no crescimento exponencial. O que não aconteceu no ano passado, nos anos anteriores. Isso aqui é para nós termos uma ideia de que, provavelmente, existe uma subnotificação muito grande de Covid-19 e esses casos aqui, grande parte deles, muito possivelmente, são de Covid-19 não notificados. Agora, pessoal, o professor Pedro ele vai explicar com mais detalhes essa análise matemática na qual ele fez. Oi, pessoal, então para fazer essa análise do Covid no Brasil, vamos partir do número de mortos, de óbitos, porque não tem como fazer uma avaliação dos infectados, já que o Brasil adotou uma prática de só fazer exames nos casos mais graves, e nesse sentido os óbitos eles estão mais condizentes com a realidade. Para isso, vamos comparar os dados do Brasil com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles iniciaram o processo 2 semanas antes, e aí a gente fica mais fácil perceber qual é o caminho que o Brasil está seguindo a partir de agora. Só que antes de traçar essas tendências, é necessário entender que existem diferenças populacionais, de raça, sociais, hábitos culturais, renda e também diferenças políticas. O Brasil adotou, por meio dos governadores, uma política de isolamento social mais precoce, e além disso existem variáveis como clima e outras variáveis que a gente não conhece, que podem também interferir no processo. Então vamos para a comparação. A comparação entre o Brasil e os Estados Unidos ela depende de um ajuste temporal, já que eu tinha falado anteriormente que os Estados Unidos começou o processo primeiro, antes que o Brasil. Então, como se pode ver aqui no gráfico, no dia 4 de março, os Estados Unidos teve mais do que 5 mortes, tiveram 6 mortes. Esse será o dia 1. 2 semanas depois, no dia 19 de março, o Brasil também atingiu 5 mortes ou mais, com 7 mortes, e esse também será considerado o dia 1 do Brasil. Depois basta fazer os ajustes para que a gente consiga observar um gráfico condizente com a realidade. E ele está aqui.
A linha verde representa o crescimento da mortalidade no Brasil e a linha azul tracejada representa o crescimento da mortalidade nos Estados Unidos, com 2 semanas na frente do Brasil. Aplicados os testes estatísticos, observou-se que é muito significativo, com P menor do que 0,001, e o grau de relacionamento linear, que mede o quanto as curvas andam em paralelo, ele beira a perfeição, o número máximo é 1, ele tem 0,999. Isso até o dia 9 de abril. Tínhamos na oportunidade 954 casos de óbito, comparado com o primeiro dia, que tínhamos 7 óbitos, foi um aumento de 13.528%. Tentamos ajustar a curva de crescimento por diversos modelos matemáticos, mas só 2 modelos mostraram-se eficientes. Quando vocês podem ver aqui, as bolinhas azul escuras são as mortes reais, e a verde e a vermelha são os modelos, e a vermelha se enquadrou melhor, significativamente melhor, e a gente adotou então esse modelo, que é o modelo cúbico. Aqui pode ver a nossa curva real, que é a vermelha, e a curva do modelo, como elas estão parecidas. O modelo cúbico ele é composto por uma constante e um valor multiplicado por um valor de x. O x, no caso, são o número de dias. Então a gente vai ter um valor multiplicado pelo x, um valor multiplicado pelo x quadrado e um valor multiplicado pelo x cúbico. Aqui em cima está a expressão matemática que a gente usou para o primeiro modelo. Nesse modelo, no dia 23 de abril, teríamos 4.426 mortes, e no dia 9 de junho, 64.310. Lembrando que esse modelo só representa a subida da curva até o pico máximo de casos. Depois teria que ser completado com outros modelos para ver o número final, total. Porém, depois do dia 9 de abril, a curva mudou, ela achatou. Ela tem tendência para achatar, como pode ser visto no gráfico agora. A verde continua sendo o Brasil e a azul tracejada os Estados Unidos. Percebam que continua significativa a estatística, o valor de R começou a ceder, passou de 0,999 para 0,89, o que indica que as políticas podem estar interferindo no resultado. Não tem como garantir que é isolamento social, mas uma das grandes diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos foi que o Brasil começou antes o isolamento social. Ou seja, se as coisas se mantiverem como estão, sem mudanças bruscas, podemos ter um resultado, um desfecho diferente do que houve nos Estados Unidos. Tivemos que reajustar a expressão matemática, mas ainda continua sendo um modelo cúbico. Vejam que é a mesma expressão, só mudam é o mesmo modelo, só mudam os valores, que mudaram um pouco. E aí, pelo modelo corrigido, a gente teria no dia 23 de abril 3.279 mortes e no dia 9 de junho 31.384. Dá para perceber que é uma diminuição de mais da metade. Ou seja, se a gente continuar com esse modelo, do jeito que está, com as tendências que estamos, vamos ter muito menos mortes do que a gente vinha na tendência anterior. Não dá para afirmar com certeza que é o modelo de isolamento social, mas que uma das grandes diferenças entre os países é essa. O Brasil começou primeiro. A gente sabe que também não está o isolamento em 100%. Estudos em São Paulo mostram que está em torno de 50% a 60%, mas tudo indica que, se continuarmos nesse ritmo, o número de mortes vai ser muito menor. Então cuidem-se e protejam as pessoas. Obrigado.